Nós temos estudado a vida de Davi através dos seus salmos. Davi escreveu muitos salmos, mas alguns deles ele colocou no título do salmo o que estava acontecendo quando ele escreveu aquele salmo. E nós temos olhado então para esses salmos que têm esses títulos que Davi diz, olha, estava acontecendo isso. E a gente vai acabando aprendendo um pouco da história de Davi através dos salmos que ele escreveu naquelas circunstâncias. E hoje eu quero olhar para 2 dos salmos que ele escreveu diante de uma circunstância, da mesma circunstância. Muito provavelmente um deles durante os eventos e o outro logo depois, celebrando a vitória que Deus estava dando a ele. E são os Salmos 56 e o Salmo 34. Então hoje a gente vai ler pedaços desses salmos à medida que a gente for meditando na palavra de Deus. E para a gente entender os fatos que estão por trás dos Salmos 56 e 34, a gente tem que ler 1 Samuel capítulo 21, a partir do verso 10 até o capítulo 22, 1, e aí a gente vai entender o que estava acontecendo quando ele escreveu esses 2 salmos. Logo depois que Davi saiu da cidade de Nob, a gente já estudou isso, com o pão da mesa do Senhor e a espada de Golias, ele foge para fora da fronteira de Israel e vai se esconder numa cidade chamada Gate. Gate era uma das 3 grandes cidades dos filisteus. Eu não sei se dá para colocar o mapa lá para a gente aprender. Se você olhar aquela linha roxa que está lá em cima, perto de Jericó, lá, número 1, está vendo? Então, número 1, lá você vai ter Gibeá de Saul, que é onde começa a perseguição de Saul com Davi. Ele manda invadir a casa dele de madrugada para matá-lo. E aí a sua esposa, né, o esconde, ele foge dali. Em Ramá ele tem o seu encontro com Jonatas, e Jonatas vai sondar o coração do seu pai e descobre que a intenção dele é matá-lo. Aí ele se esconde em Nob, lá no tabernáculo. De Nob ele vai passar pelo caminho ali, Ecrom, mas ele vai parar na cidade de Gate, que é o número 3 que está lá. E a história que a gente vai estudar está lá no número 3, Gate, que é a primeira cidade, não é, da Filistia. Então lá você vai ter Asdod e Asquelon, que eram as 3 grandes cidades dos filisteus, Gate, Asdod e Asquelon. E ele vai para essa primeira cidade, que é a cidade de Gate. Agora, Gate era aos olhos humanos o pior lugar que Davi podia escolher para se esconder de Saul, porque aquela cidade era a cidade natal daquele herói filisteu que ele tinha matado, que era o gigante Golias. Essa era a cidade, não é, onde ele estava indo se esconder. Pode imaginar, né? Ele vai lá na cidade do gigante Golias. E o que ele está levando nessa viagem? A espada de Golias. E a espada de Golias era diferente de todas as outras, pelo tamanho dela. E quando ele chega naquela região, não é, na fronteira, ele logo é reconhecido, é preso e é levado à presença do rei em Gate. E é nesse momento que ele vai escrever o Salmo 56, quando ele está sendo preso, tá, e sendo levado para a prisão, e já aguardando o rei vê-lo. Ele escreve o Salmo 56, e quando ele consegue sair daquela prisão, ele escreve o Salmo 34. E esses salmos nos contam a história de Davi, essa história que está lá em 1 Samuel, na perspectiva dos sentimentos de Davi em meio a toda essa tribulação. E o nosso objetivo hoje é tentar aprender com o testemunho de Davi, em meio a este evento, não é? Algumas lições, algumas coisas preciosas. Então eu queria olhar primeiro
para o primeiro sentimento, e talvez o sentimento mais forte que Davi expressou, tanto em Samuel quanto nesses 2 salmos. Davi ficou com muito medo. E não é para menos, né? Você já pensou? Estou fugindo do rei que quer me matar. E na minha fuga chego à cidade de Gate. Imagino que eu vou ficar lá escondido e passar desapercebido. Logo que eu chego, já os soldados da fronteira me reconhecem e dizem: esse aqui é o Davi que matou Golias. Caiu nas nossas mãos. E é interessante que ele expressa esse sentimento de medo nos 2 salmos. Olha só, Salmo 56, ele vai dizer assim, a partir do verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? E depois ele repete isso quando ele vai louvar a Deus pelo livramento no Salmo 34. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O primeiro sentimento fica nítido nos 2 salmos, mas para que a gente não tivesse dúvida, quando é contada essa história, ele é repetido outra vez. E lá em 1 Samuel capítulo 21, versículos 10, 11 e 12, outra vez a Bíblia vai falar do medo de Davi. Naquele dia Davi se levantou e fugiu de Saul e foi procurar Aques, rei de Gate. Porém os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou estas palavras no coração e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Você pode imaginar a cena? Você pode se ver nesse contexto? Fugir para a cidade natal do herói que ele havia matado, o gigante Golias, logo ser reconhecido por aqueles militares filisteus. E é impossível não sentir medo. Eu não sei se você já sentiu medo, mas medo mesmo, pavor de alguma coisa. Já sentiu medo, mas medo mesmo? Aquele tipo de medo, não é, que dá até uma sensação de morte iminente. Alguém aqui já sentiu medo nesse nível assim? É um negócio diferente, gente. É um negócio esquisito, não é? A gente tem medo, né? Leva sustos e tal, mas tem determinados momentos que você passa por algumas situações que dá medo, mas um medo que é diferente. Eu acho que era isso que Davi estava colocando. Ele era um homem experimentado na guerra, ele era um homem que sabia como enfrentar situações difíceis, mas ali ele estava dizendo: não tenho saída nenhuma, estou perdido, não tem jeito. E aí Davi começa a nos ensinar, através desses 2 salmos, o que fazer quando o medo invade o nosso coração. Como é que a gente lida com o medo? Como é que a gente lida com esses sentimentos quase que incontroláveis dentro da nossa alma? E a primeira coisa que ele vai ensinar para a gente, que eu acho lindíssima, ele vai dizer que a gente precisa ter coragem de chorar aos pés do nosso Senhor. Olha que coisa linda ele vai escrever no Salmo 56, verso 8. Se você não tem esse trecho grifado na Bíblia, você precisa ter. Olha que coisa linda, Davi está escrevendo. Ele diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas
em teu livro? Você não imagina quão poderoso é chorar aos pés do nosso Senhor. É interessante porque talvez o que a gente pudesse imaginar, se você é uma pessoa prática, não é? Às vezes eu sou muito prático, quando eu estou vivendo umas situações de crise, eu quero saber como, o que eu tenho que fazer, qual é o próximo passo, qual é a próxima situação, o que eu faço, não é? Qual é o plano A, qual é o plano B. Uma das grandes crises da minha alma com essa enfermidade da Cleusa foi que eu não conseguia ter plano. Eu não tinha plano A, eu não tinha plano B, não tinha plano C, não tinha plano D, porque não tem plano. E é interessante porque a gente vai nessa batalha da alma tentando achar os planos, né? E a gente não os encontra e bate um medo terrível. E eu me lembro do dia que eu estava voltando de um encontro com os missionários lá, da missão do pastor Manfred, que está aqui, né? E naquele dia que eu estava saindo de lá, eu fui para o Parque Barigui, porque eu estava muito mal. E a única coisa que eu consegui fazer foi o que Davi fez. Eu comecei a chorar, mas chorar de uma maneira incontrolável. Eu não sei se você já chorou de uma maneira incontrolável. Chorava e não conseguia parar de chorar. Mas você não pode imaginar quão poderoso é chorar aos pés do nosso Senhor. Porque naquela manhã, enquanto eu estava chorando, assim desesperado, sem saber o que fazer, tocou meu telefone. Era a minha médica que estava me ligando, porque Deus estava falando ao coração dela que eu precisava de ajuda naquela hora. Interessante é que eu não fiz nenhuma oração naquele momento, naquele instante eu só conseguia chorar, mas Deus recolheu no seu odre as minhas lágrimas e escreveu no livro das suas memórias a razão delas. Davi está escrevendo isso, foi ele que falou isso, porque ele chorou na presença do Senhor. O Senhor mostrou para Davi e colocou isso na forma de uma revelação e em figura poética de linguagem, nos ensinando que Deus não somente está vendo as nossas lágrimas, mas cuidadosamente colecionando no seu odre cada uma delas e marcando no livro eterno das suas memórias o que vai no nosso coração. Por que Deus coleciona as lágrimas dos seus servos? Porque elas são preciosas. Porque quando nós choramos dessa maneira na presença do Senhor, o que na verdade nós estamos fazendo é derramando a nossa alma diante dEle. Aí não tem argumento, não tem plano, não tem desculpa, só tem alma que se derrama. E a Bíblia diz que ao coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Olha, o orgulhoso, Deus resiste. O argumentador, Deus discute, como foi com Jó. E aí ele diz: quem é você, rapaz? Onde você estava? Onde você estava? Quando eu criei isso, criei aquilo, não é? Você sabe quanto mede aí, quantos litros tem aí no mar? Eu coloco o mar na palma da minha mão. Mas com quem chora na presença dele, ele acolhe. E não somente isso, mas ele não somente acolhe, mas ele registra o significado de cada lágrima. E é por isso que a Bíblia nos afirma que Deus não despreza quem está vivendo esse momento. É interessante que Davi, depois de tudo ter passado, ele faz questão de colocar esta verdade no rol
do que ele gostaria de ensinar às pessoas. No Salmo 34, depois que ele conta essa história e louva a Deus, ele diz: agora eu queria ensinar algumas coisas para vocês. E aí no rol dessas coisas que ele queria ensinar, vai aparecer o verso 18 do Salmo 34. Olha que coisa tremenda. Ele diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Ele está dizendo: olha, eu não tinha argumento, eu não tinha estratégia, eu não tinha nada, eu só tinha lágrimas. Mas Deus se importa com as lágrimas e com o coração quebrantado. E aí, quando eu estava meditando nesse texto, Deus me fez lembrar de 3 cenas da Bíblia que eu queria deixar com você sobre lágrimas. Gente que chora na presença de Deus. A primeira cena é de um homem doente. E aí eu vou me lembrar do rei Ezequias. O rei Ezequias recebe a visita de Isaías. E Isaías diz assim: você está doente, prepara aí, não é, a tua casa, porque a doença é mortal. E aí então a Bíblia diz que a conversa não termina bem, que Ezequias olha para a parede, não quer nem mais olhar para o profeta. E aí o profeta vai embora. E quando ele está olhando para a parede, adivinha o que ele vai fazer? Vai chorar. E enquanto ele está chorando, e Isaías está descendo as escadarias do palácio, o Espírito de Deus fala ao coração de Isaías: volta lá e diz para o rei: vi as tuas lágrimas e acrescento a você mais 15 anos de vida. Gente, que coisa linda! Deus vê as nossas lágrimas. Segunda cena que me veio à memória foi Maria, irmã de Lázaro, chorando a morte do seu irmão. Eu acho tremendo porque Marta chegou lá e discutiu teologia com Jesus, né? Se tu creres, tu verás a glória de Deus, né? Eu creio na ressurreição do último dia, eu creio, tá? Mas Senhor, você chegou atrasado. Mas quando Maria chegou lá, se jogou aos pés de Jesus e abraçou os pés de Jesus e não falou nada, só chorou. A Bíblia diz assim: e Jesus chorou. E aí a próxima palavra é: onde está o meu amigo Lázaro? Mostra para mim o túmulo dele. Não teve mais conversa. A terceira cena que me veio à memória está lá em Lucas 7, versículos 37 e 38, onde diz assim: e eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com o bálsamo. E aqui eu vou lembrar daquela mulher chorando por 2 emoções distintas: arrependimento e gratidão. Arrependimento pelo estilo de vida e gratidão pela transformação poderosa que o Senhor estava fazendo na vida dela. E é tão tremendo porque as pessoas dizem: ah, se você soubesse quem é essa mulher que está chorando aí aos seus pés, ela é bem conhecida aqui na cidade, é uma prostituta, você não deixaria ela tocar você é um homem sério, mas aqui não está parecendo tão sério. E ele vai dizer assim: olha, quem muito foi perdoado vai amar mais ainda. Eu estou recebendo essas lágrimas como louvor e gratidão. Tem horas, queridos, que a gente não tem um plano A, não tem um plano B, não tem um plano C. Tem horas que a gente não tem nem palavras.
A única coisa que a gente pode fazer é chorar na presença do Senhor. Mas eu queria dizer para você que é poderoso chorar na presença do Senhor. Há um outro trecho da palavra de Deus que me ensina algo tremendo sobre isso. É que há uma promessa do Senhor nas Escrituras Sagradas que me explicam às vezes o porquê o chorar é tão precioso. Porque a Bíblia vai ensinar para a gente que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E sabe o que eu acho? Que naquela hora que a gente está soluçando, que a gente está chorando na presença de Deus, está gemendo, que a gente não consegue articular palavras, porque quando a gente está chorando muito não dá para falar, não é verdade? O Senhor, através do seu Espírito, vai interpretando cada gemido daquele, e lá no trono de Deus a oração mais preciosa vai entrando em cena, onde o Espírito de Deus interpreta a nossa alma, e o nosso intercessor Jesus toma a frente para falar com o Pai a nosso favor. Por isso, quando Davi estava morrendo de medo e não conseguiu fazer mais nada, ele chorou. E o Senhor recolheu as lágrimas dele no seu odre, escreveu no seu livro. E aí uma sucessão de milagres vai acontecer dali em diante. O segundo sentimento que foi expresso aqui nesse salmo, e eu quero nessa manhã concluir com ele, foi que depois de chorar, e aí eu estou imaginando, a Bíblia não dá os eventos, mas eu fico imaginando aqui na minha mente que foi assim. Quando ele se viu desesperado, os soldados o jogaram na masmorra, todo mundo foi embora, a única coisa que ele conseguiu fazer foi chorar. Mas é interessante que chega uma hora que chorar cansa, não é verdade? Dá uma canseira, né? Dá um treco esquisito, né? Quem já chorou muito sabe, né? Dá aquela coisa, parece que você está... e aí dá uma acalmada. Nessa hora, ele vai fazer a segunda coisa aqui, que nos ensina como lidar com essas situações tão complicadas como o medo. E ele começa a levantar um clamor ao Senhor. E o Salmo 56, para mim, foi escrito nessa hora, onde ele vai escrever no verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir, todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. E no Salmo 34, quando ele já está adorando a Deus pela vitória, ele se lembra disso. Ele vai dizer no verso 4 e no verso 6: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Eu me lembro que quando os nossos filhos eram pequenos, às vezes eles tinham medos noturnos. É muito comum uma criança ter medo noturno, né? E eu me lembro que os dois tiveram medos noturnos. E sabe o que é que os nossos filhos faziam quando eles tinham medo noturno? Acho que o mesmo que os seus filhos faziam. Eles corriam para o nosso quarto. Não é verdade isso? Eles iam para lá. E quando eles chegavam lá com medo, né, às vezes chorando ou só dizendo eu estou com medo, o que é que nós pais fazemos com os nossos filhos que têm os medos noturnos? A gente os acolhe. Vem cá, deita aqui comigo, levanta aí, né, coberta, deita aqui do meu lado. Ou, às vezes, a gente diz assim, não, eu vou lá no teu quarto e vou deitar com você na tua cama. Mas, na verdade, a gente os envolve nos nossos braços. E aqui é uma grande lição que Davi está nos ensinando. Diante dos perigos, dos medos, das angústias que enchem o nosso coração,
o que nós mais precisamos é estar nos braços do Pai, porque é de Deus que vem a nossa segurança. E aí então Davi chorou, e depois ele clamou. E quando ele clamou, sabe o que aconteceu? Não está escrito aqui, mas eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. O céu se abriu, e o Deus Todo-Poderoso abraçou Davi. E se a gente vai lendo o Salmo 56 e o Salmo 34, a gente vai ver que ele vai dizer: olha, agora eu vou aprender a ter fé, eu vou aprender a ter confiança. Por quê? Porque ele foi acolhido nos braços do Pai eterno. E coisas tremendas da graça acontecem. Eu me lembro da Kelly, né? A Kelly, ela não gostava de dormir com ninguém. O Michel não. O Michel, ele vinha e se esgueirava, dizia: você tem que dormir na sua cama. Daí ele ia para a cama dele e vinha, se esgueirava e se enfiava no meio dos pés da gente, né? Quase imperceptível. Mas a Kelly não, ela ia lá, cutucava a gente: estou com medo. Aí a gente ia para a cama dela, ficava um pouquinho com ela. Daí ela dizia assim: papai, já passou, vai para a tua cama, vai, né? E mandava a gente embora. Cada um era diferente, né? Cada um de nós somos diferentes. Mas é interessante que esse acolhimento, ele tem efeitos sobre a nossa vida. É graça de Deus que vem sobre nós. E sabe o que aconteceu? No meio das lágrimas e no meio do clamor, Deus dá a Davi uma estratégia de enfrentar o problema que ele estava vivendo. E, queridos, essa estratégia não veio da mente de um guerreiro, nem de um general. Veio do coração do pai, que estava ouvindo aquelas lágrimas, recolhendo no odre e escrevendo no livro. Naquele pai que ouviu o clamor e acolheu o seu filho. E é interessante porque toda vez que a gente se aproxima de Deus dessa maneira, Deus abre os céus e Ele começa a derramar graça sobre a nossa vida. E a maneira que essa graça veio para Davi foi uma estratégia. E sabe qual foi a estratégia que Deus deu para ele? Fala assim: Davi, você vai se fingir de louco. Literalmente, você vai se fingir de louco. E olha só o que a Bíblia diz em 1 Samuel 21:13. Diz assim: por isso mudou o seu comportamento diante deles. Ele não estava assim até aquela hora, mas ele mudou de comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba, babava. E é interessante como Deus nos dá revelações de caminhos, estratégias, que aos olhos humanos podem parecer descabidas, mas é a nossa capacidade de confiar nele, mais do que nos métodos, que nos permite alcançar a vitória. E é isso que a gente vai aprender nessa dinâmica do relacionamento com Deus. Às vezes as estratégias de Deus parecem uma loucura diante dos homens, para que a gente possa entender que não é o método, não é a estratégia, mas é o poder de Deus que se revela na nossa fraqueza, que faz com que as coisas aconteçam. E aí ele faz isso, e porque ele clamou e aceitou o caminho de Deus, o Senhor moveu os exércitos dos céus para que os filisteus não percebessem o que estava acontecendo. E foi isso que Davi compreendeu, que não foi apenas ele fingir, mas que estava acontecendo algo sobrenatural. E aí ele vai escrever no Salmo 34, olha que coisa linda, versículos 7 e 8: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Sabe, o que Davi está dizendo para a gente é que, ok, eu chorei na presença de Deus, eu clamei, Deus revelou uma estratégia,
que aos meus olhos parece uma loucura. Quem vai cair num conto desse? Mas os anjos do Senhor começaram a trabalhar. E os anjos do Senhor, eles são movidos, acionados, quando os servos do Senhor clamam ao Pai. E aí todo o céu entra em ação. E sabe o que é que os anjos fizeram? Eles fecharam os olhos dos filisteus para não perceberem e mandarem embora Davi daquele lugar. É interessante porque foi exatamente isso que aconteceu anos depois com Eliseu. Eliseu é cercado pelos exércitos da Síria. E aí então eles têm uma ordem para matar o profeta. E o ajudante de Eliseu diz assim: olha, nós estamos perdidos, não tem saída, nós estamos cercados. E aí Eliseu faz uma oração e diz: Senhor, abre os olhos desse teu servo, porque há muito mais do nosso lado do que contra nós. Sabe por quê? Ele não via os exércitos apenas dos sírios, mas ele via as carruagens de fogo do Senhor, os anjos do Senhor, os exércitos celestiais que estavam acampados ao redor deles. E aí Eliseu desce àquele lugar e vai conversar com os soldados. E é interessante porque a Bíblia diz assim, que o Senhor feriu de cegueira os exércitos dos sírios. Não é que eles não enxergavam as coisas, é que eles não eram capazes de discernir o profeta. Ele diz: quem é que vocês estão procurando? Ah, o profeta Eliseu. Pois bem, eu vou levá-los até ele. Ah, pois não, então me leva até ele. E então ele vai conduzindo até a cidade de Samaria, e ele vai lá, e quando eles entram na cidade, e os portões são fechados, daí a Bíblia diz: e o Senhor abriu os olhos deles, e eles perceberam que estavam na capital do povo inimigo, cercado pelo exército inimigo, conduzido pelo profeta que era o inimigo. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que os temem, e os livra. E é isso que Davi está ensinando para a gente. Sabe o que aconteceu lá? Não foi o babá não, na minha barba não. O anjo do Senhor cegou os olhos dos filisteus, mudou o cenário a favor da minha vida. E Ele vai fazer, e Deus vai fazer o mesmo, enviar os seus anjos a seu favor, quando você clamar ao Deus bom que se importa com você. Nessa manhã eu queria concluir essa meditação pensando quantos são os eventos da nossa vida que ora vêm, ora vão, em que a gente se sente tão impotente, tão pequenininho e tão incapaz. Eu tenho tantos na minha vida, alguns que já passaram e alguns que eu estou vivendo hoje. Mas há algumas coisas que são preciosas. Não tenha medo de chorar as suas lágrimas na presença de Deus. Abre o teu coração, porque é o coração quebrantado e contrito. Deus não vai resistir, não vai mandar embora. Às vezes a gente não sabe orar. Quantas vezes você já se deparou com situações que a gente não sabe nem como orar? Mas a gente pode chorar na presença do Senhor. E o Espírito de Deus, com gemidos inexprimíveis, vai levar até o trono do céu nossas lágrimas e o significado delas. Aí, quando o coração parece que acalma-se um pouquinho, clama, pede a misericórdia de Deus, a intervenção de Deus.
É interessante que Davi vai clamar por misericórdia. Senhor, misericórdia, só isso que eu sei. Tenha misericórdia. E lembra disso, toda vez que você clama ao Senhor, com interesse da sua alma, Deus vai responder. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E sabe o que acontece quando a gente está fazendo isso? Do trono do Todo-Poderoso saem ordens. E a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que os anjos existem como servos ministradores a favor de nós. E aí as ordens do trono começam a ser ecoadas e os exércitos celestiais se movem. Sabe por que a Bíblia é chamado o Deus da Bíblia chama de Deus dos exércitos? Não é porque Ele está acima dos exércitos dos guerreiros da terra, é porque os antigos tinham essa percepção de que os exércitos do céu estão se movendo às ordens do Senhor, os anjos estão se movendo. Louvado seja Deus. Deus vai dar estratégias, vai dar ideias, e Ele vai dizer: olha, viva essas coisas, não porque essas estratégias sejam o suprassumo, mas é obediência. E enquanto você estiver me obedecendo, eu vou colocar os anjos atuando a seu favor. Nessa manhã eu desafio você a olhar para cima e confiar na graça de Deus. E a razão disso são os elementos que a gente vai partilhar daqui a pouquinho: o pão e o vinho. Eles simbolizam o porquê Deus faz isso, e o porquê é que Ele ama você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A razão é que Ele ama tanto você, que Ele não queria que você ficasse órfão nessa terra. Por isso Ele derramou o Espírito Santo para ser o seu professor particular, seu conselheiro, seu ajudador, aquele que caminha com você. Ele não apenas mandou os anjos e manda os anjos, mas Ele derramou o seu Espírito. A razão é porque esse memorial nos recorda a promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Não é só nos dias bons ou nos dias maus, todos os dias. Quando eu canto de alegria e celebro nas ruas da cidade, como Davi fez, Ele está lá. Ou quando eu choro numa masmorra, Ele continua lá. E o Deus que me faz cantar é o Deus que recolhe as minhas lágrimas, para que eu possa cantar outra vez.